Boa noite, pessoas do mundo e arredores. Olá, enfermeira Ana novamente. Estou de volta, passado aqui já mais alguns dias do que habitual, isto às vezes a malta anda aqui ocupada, não é? Então hoje estarei aqui um bocadinho para falar com vocês sobre o quê? Sobre um tema que nós já tínhamos, eu já tinha mencionado, queria falar, que é o AVC, está bem? Portanto, vou falar aqui rapidamente sobre o que é o AVC, o que é que provoca um AVC, não é? E, portanto, quais são as formas de nós conseguirmos detectar um AVC, ou seja, temos alguém à nossa frente que está a fazer um AVC, está a acontecer um AVC à nossa frente, temos a ver uma pessoa com alterações, que alterações são essas e o que é que nós podemos fazer, ok? Então, o primeiro de tudo, o que é que quer dizer AVC, não é? O que é esta sigla do AVC que as pessoas tanto falam, os médicos tanto falam e ouve-se na rua, às vezes também falam em tromboses, a Dona Maria teve uma trombose, o que é que isto é, certo? Então, AVC quer dizer acidente vascular cerebral, ok? Portanto, é um acidente, ou seja, é um acontecimento que provocou danos numa artéria, está bem? Portanto, é um acidente, é uma situação que provocou danos. Vascular quer dizer que é num vaso, ok? Numa veia ou numa artéria, portanto. E cerebral quer dizer que é no cérebro, está bem? Portanto, acidente vascular cerebral é um acidente numa veia ou numa artéria, nomeadamente numa artéria do cérebro, certo? Pronto. Então, o que é que provoca um AVC, não é? O que é que acontece no cérebro de uma pessoa para uma pessoa ter um acidente vascular cerebral? Há duas razões que são as causadoras deste acidente, está bem? Uma delas é o AVC hemorrágico, ou seja, é uma hemorragia no cérebro. Lá vou eu outra vez ao papel higiênico, não é? Ao rolo de papel higiênico. Foi muito polémico aqui na pandemia, andava tudo atrás do papel higiênico e eu agora tenho muitos rolos de papel higiênico só por causa disso. Pronto, então, vamos outra vez àquele exemplo, quando eu falei na tensão arterial, tensão alta, etc. Vamos fazer de conta que isto é uma veia, nomeadamente uma artéria. Quer dizer que as veias têm um sangue mais pobre em oxigênio, as artérias têm um sangue mais rico em oxigênio e têm maior pressão, ok? Nas paredes. Está bem? Pronto. Então, um AVC hemorrágico acontece porquê? Pode acontecer por várias razões ou pela combinação de um ou dois fatores, está bem? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma parede da artéria, portanto, esta parede da artéria, aqui no nosso cérebro, mais frágil, mais fraquinha, mais fininha, o tecido ser mais fininho. E se a pessoa, por acaso, até tem tensão alta ou chegou a uma certa idade que até já tem tensão alta, o aumento da pressão, uma pressão alta continuamente a passar numa artéria que tem uma parede fininha, pode eventualmente chegar a uma certa altura da idade da pessoa, do momento que rompe a parede, não é? Rompe a parede da artéria, o que é que acontece? Temos sangue a uma pressão alta espalhado de um dos lados do cérebro. Neste caso, vamos supor que é o lado esquerdo, ok? Pronto, o que é que acontece? Este sangue que fica espalhado no cérebro começa a fazer pressão dentro do cérebro e começa a apertar o cérebro aqui dentro, está bem? Pronto, e isso vai provocar lesões no cérebro. E isto é no caso de um AVC hemorrágico, de uma hemorragia, de um sangramento, porque esta pessoa tinha uma parede fraquinha e tinha uma tensão alta, não é? Ou então pode ter tido sempre tensão alta, uma tensão alta de tal maneira constante que a pessoa não estava a controlar, não estava a fazer medicação, não ligava nenhuma, por exemplo, e acontecer um AVC hemorrágico, está bem? Pronto. Outra causa de AVCs também pode acontecer, que são as chamadas tromboses. As pessoas falam nas tromboses, não é? Falam e até falam bem, porque isto, na verdade, a palavra trombose vem de trombo. Trombo é um coágulo, ou seja, o coágulo é o quê? É o sangue, quando fica coalhado, vocês sabem o sangue dos porcos ou das galinhas, quando o pessoal mata as galinhas e os porcos, faz aquelas sopas e tudo, aquele sangue fica coalhado, fica assim em bolas.
É o mesmo que acontece dentro do quê? Dentro da tal artéria que está no cérebro, que passa no cérebro, o sangue pode ir ficando muito espesso por má alimentação, gordura, hábitos tabágicos, né? A pessoa de fumar muito e torna o sangue mais grosso, portanto isto tudo são fatores de risco, ok? E o que é que acontece? O coágulo de sangue vai sendo cada vez maior e vai entupir e tapar esta artéria. O que é que acontece? O sangue não passa para aqui. Portanto, toda esta parte do cérebro, daqui, do coágulo, ou seja, do trombo para a frente, não recebe, começa a deixar de receber oxigênio. O nosso cérebro funciona com oxigênio e nutrientes, mas sem oxigênio, o que é que acontece? À parte da frente do cérebro que não recebe oxigênio. Começa a morrer, começa a ficar danificado, começa a ficar com uma lesão, certo? Então, acidente vascular cerebral, não é? Nós temos uma ruptura dessa artéria, ok? Temos uma ruptura da parede da artéria ou temos um entupimento da parede da artéria. E então vai provocar o quê? Lesão, morte dos tecidos, das células do cérebro deste lado. Está bem? Ok. Pronto. E então, como é que nós nos apercebemos que uma pessoa à nossa frente está a ficar com uma lesão no cérebro, não é? Vamos supor, eu vou explicar de uma forma muito simples. E nós todos, se soubermos estes 3 sinais simples, conseguimos fazer o quê? Atuar o mais rapidamente possível. O que é o atuar o mais rapidamente possível? É ligar para o 112 ou para o número de emergência do país onde vocês estão, ou chamar a emergência da maneira que for no vosso país, não é? Pronto. Por quê? Para quê? Para os médicos poderem operar esta pessoa, não é? Esperemos que tenha condições para isso, porque às vezes há pessoas que é tão grave que já não se consegue fazer nada, mas há muitas pessoas que se pode fazer muita coisa. Portanto, ou vão reparar e tirar o sangue que dá dentro do cérebro, ou vão desentupir, tirar este coágulo o mais rápido possível, está bem? Porque quanto menos tempo tivermos uma parte do cérebro sem oxigênio, quanto menos tempo ele tiver a ser apertado pelo sangue que ali está todo acumulado, menos lesão, menos doenças, menos problema vamos ter naquela parte do cérebro, está bem? Pronto, então, quais é que são realmente os sinais então que nós temos que saber, ou devemos saber, ou podemos saber para perceber que uma pessoa à nossa frente está a fazer um AVC? São, de uma forma muito simples, os 3 Fs, está bem? Fala, força e face, está bem? Fala, força e face. Ou seja, o que é que acontece? Uma pessoa que de repente começa a ter essa interrupção de oxigênio no cérebro ou um aumento da pressão, por exemplo, vamos supor que é do lado esquerdo, não interessa ao lado que nós não nos interessa, os médicos se preocupem com isso, certo? Mas vamos supor, é sempre ao contrário, quando é um AVC do lado esquerdo, os sinais aparecem do lado direito. Quando é um AVC do lado direito, aparece do lado esquerdo, está bem? Pronto. Então, o que é que acontece? Relativamente à fala, normalmente as pessoas dizem, os familiares dizem, esta pessoa, a minha avó, por exemplo, normalmente, felizmente, são pessoas mais velhas, estava, de repente, a querer falar comigo e não percebi nada do que ela dizia, está bem? Portanto, para além de parecer que tinha a cara descaída. Portanto, a pessoa começa a ficar com os músculos todos caídos, ok? De um do lado e começa a não conseguir articular as palavras, não é? Ó vó, diz olá, não é? Quando vocês querem perceber se está caída a face ou não, vocês dizem, ó vó, sorri, sorri, não é? E a pessoa faz assim, mas este lado não sobe, ok? Pronto. A força deste lado, a pessoa também não vai ter a mesma força que tem deste, está bem? Vocês dizem assim, a avó aperta a minha mão. A avó aperta deste lado, não consegue apertar, não levanta o braço, não consegue levantar o braço, está bem? E vocês começam a perceber que há aqui sinais que vos querem dizer, então, que têm sinais de AVC. O que é que vocês devem fazer? Ok? Vocês devem rapidamente ligar para o INEM, ligar para o 112 ou para o número que vocês têm no vosso país e dizer assim, a minha avó está a fazer um AVC, está bem? Porque, digam logo porquê,
tem a boca descaída, não consegue falar, não consegue mexer um do lado do corpo, ok? Portanto, são estes os sinais do AVC, são os 3 Fs, está bem? Face, força e fala, ok? Que vocês podem, portanto, interiorizar e perceber facilmente de forma a poder ajudar alguém, está bem? Pronto, espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer coisa, voltem aqui ao Nursing Net.